Ok, gente. Então, essa semana a gente vai ver a alocação de dinâmica. Esse conteúdo está dividido em duas aulas. Esse é o primeiro das duas aulas, onde a gente vai ver os conceitos gerais aqui e a gente vai ver como fazer a alocação dinâmica, né? Vai ver na prática como fazer a função que faz a alocação dinâmica. No segundo vídeo, a gente vai ver o restante do conteúdo, ok? Então, sempre que a gente escreve um programa, a gente precisa reservar espaço para as informações que vão ser processadas. A gente já tinha visto isso, a gente tem escrito programas, né, durante o curso, que a gente usa variáveis, a gente declara variáveis e vai utilizando. Só que até agora, todas as variáveis que a gente usou têm tamanhos estáticos, a gente declara e esse tamanho não muda ao longo do programa. Né? O máximo que a gente fez foi receber um inteiro e depois fazer uma alocação a partir desse inteiro que foi lido via teclado, alguma coisa assim, né? Então eu aloco um vetor do tamanho de um tamanho que eu li no teclado. Tá? Mas aquilo não é dinâmico, não é na alocação dinâmica, é estática, né? Quando eu aloquei o vetor, eu aloquei de um determinado tamanho e ele vai permanecer com esse tamanho agora para o resto do programa, tá? Então, as variáveis fazem esse papel, né, da alocação do espaço de memória que vai ser utilizado para armazenar esses dados, né? E aqui só relembrando como é que isso é feito na memória, como é que é a organização da memória. A gente viu que tinha uma pilha, né? Tem o código que está aqui embaixo e as variáveis globais logo acima. E a gente tem o restante, que é o que é utilizado pelo programa. Uma pilha, que é onde eu vou armazenando ali as funções, né, linha a linha do programa que estão sendo executadas. E tem um espaço para crescimento dessa pilha. E tem um heap, que é o objeto de estudo dessa aula, que é o espaço para alocar dinamicamente as variáveis, tá? Então ele também pode crescer, né, de acordo com o necessário. Quem manipula tudo isso na memória física do computador e faz a gerência dessa memória é o sistema operacional. A gente não tem essas funções de mais baixo nível, mas a gente não faz a função do sistema operacional, tá? A gente só faz dizer assim, faz uma chamada de sistema para o sistema operacional, mas dizer assim, aloque essa variável onde você quiser. Eu não defino onde vai ser alocado. Eu só digo, aloque aí onde você quiser essa variável. Então, mude essa variável de tamanho. Ou então, libere essa variável, não quero mais usá-la, tá? Eu quero liberar espaço de memória agora para não estourar meu espaço de memória. Então, isso é o que a gente faz. A gente pede para o sistema operacional fazer isso por nós, tá? Então, nem sempre a gente sabe a priori qual o tamanho das variáveis que a gente vai precisar, tá? E aí, a gente tem a necessidade de utilizar ponteiros, né? Que depois a gente aloca o tamanho desses ponteiros, né? Então, a alocação dinâmica ela vem justamente para suprir a necessidade. A gente cria variáveis em tempo de execução e aloca a memória para novas variáveis quando o programa está sendo executado. Então, vamos supor que eu preciso ler um arquivo, eu não tenho ideia qual é o tamanho do arquivo. Tá? Então, eu posso ter um tamanho inicial, começar a ler, quando que for adicionando for descobrindo novas linhas nesse arquivo, eu vou alocando memória para ler esse arquivo. Tá? Então, nem sempre a gente sabe a priori o tanto de memória que a gente vai precisar. Por isso que é interessante usar a alocação dinâmica. Tá? Então, quando a gente faz a alocação dinâmica, veja só, na linha 121 aí dessa tabela, a gente declarou um ponteiro asterisco N, não definiu nada sobre ele, tamanho, nada, tá? Asterisco N, vamos supor que inicialmente ele está apontando para null, para nada, tá? E aí agora eu quero alocar 5 posições de memória. Aí eu só faço dizer assim, sistema operacional, me aloque 5 posições de memória para esse meu ponteiro. A gente vai ver como é que faz isso. E o sistema operacional vai fazer esse papel de alocar. Então, ele colocou fisicamente na posição 123 de memória, né, esse ponteiro, e alocou 5 posições para baixo ali, ó, o N0, N1, N2, N3 e N4, que estão na posição 123 até 127, com os valores 11, 25, 32, 44, 52, que foi atribuído aí depois. Tá? Então, se eu quiser depois mudar, agora eu quero que esse mesmo vetor tenha 100 posições. Eu posso mudar, né, esse tamanho, e aí o sistema operacional eventualmente pode até precisar mudar de lugar essa variável. Não tem problema nenhum. Ele muda de lugar, copia os valores para permanecer tudo certinho, e aí a gente volta a manipular essa variável. Em linguagem C, a gente tem 4 funções apenas que fazem todo esse papel, que é o malloc, o calloc, o realloc e o free. Nessa aula, nesse primeiro vídeo, a gente vai ver só até o malloc. Tá?
Então, o malloc é uma função que serve para alocar memória. O protótipo dela é esse daí. Ela retorna um ponteiro para void, então é um ponteiro genérico, lembram disso? A gente aqui vai definir, né, o tipo desse ponteiro. Então, ela retorna um ponteiro para void, né, essa função é malloc, e ela recebe um unsigned int, né, ou seja, um inteiro, que é o tamanho em bytes da memória que vai ser alocada. Tá? Esse ponteiro genérico a gente vai ter que receber fazendo um cast para o tipo de memória que a gente quer. Então, essa função é legal porque não existe assim um malloc para inteiro, um malloc para float, um malloc para não sei o que lá. Não. É malloc, você passa o número de bytes, ele reserva o número de bytes para você. Como ele é um ponteiro genérico, você faz um cast para usá-lo. Então, ele é uma função que serve para qualquer tipo de dado. Tá? Então, a gente passa só o número de bytes e ele retorna um ponteiro genérico para a gente manipular, ok? Isso a gente tinha falado, né? Que ele retorna um ponteiro genérico e a gente faz um cast para poder receber. Então, um exemplo aqui. Alocar 1000 bytes de memória livre. Então, eu tenho aqui ó, um ponteiro para caracteres, que tem 1 byte cada um. Então, como eu quero 1000 bytes, eu faço um malloc e passo 1000 bytes. E aqui eu passo o cast, tá vendo? Ó? Entre parênteses, char asterisco, é o cast, dizendo que esses 1000 bytes aqui vão ser tratados como sendo um vetor, né? um vetor de caracteres. Tá? E ele está atribuindo isso para P, que é o ponteiro que aponta para um vetor de caracteres. Aqui, do jeito que tem 1000, eu posso dizer, poxa, mas agora eu vou ter que saber decorado quanto vale em bytes cada tipo de variável que eu vou usar. E se mudar de máquina, né? Para outro tipo de máquina que, sei lá, um caractere não ocupe 1 byte, ocupe outra coisa, ou então um inteiro não ocupe 4 bytes, como que a gente está acostumado a falar, né? Bom, a gente pode usar essa função sizeOf, que aí ela facilita muita gente. Então, aqui poderia ser, em vez de malloc 1000, poderia ser malloc 1000 vezes sizeOf char. Então, são 1000 chars. Aí eu garanto que são 1000 char, independente do tipo, de quanto essa máquina está armazenando um char. Tá? Então, aqui embaixo a gente tem ó, P, né, a gente declarou um ponteiro para inteiros, int asterisco P, e embaixo tem a alocação. P igual a recebe aqui um cast, né, para um vetor, para um ponteiro de inteiros, e tem um malloc, estou alocando memória, de 50 vezes o tamanho do inteiro, ou seja, 50 posições de inteiro. Então, eu aloquei agora essa memória para usar nesse ponteiro. Né? Ou seja, tem um vetor de inteiros. Esse operador sizeOf retorna o número de bytes de qualquer tipo de dado, daqueles tipos de C, até de estruturas, tá? Que a gente define. Ele vai retornar o quanto de bytes aquela estrutura ocupa. Tá? Então, da mesma forma que a gente passa esses tipos básicos de C, a gente pode passar os tipos tipo estrutura. Então, nesse exemplo anterior, né, P igual aí tem um cast, em malloc 50 vezes o número, o tamanho de inteiros, né, ele vai retornar o sizeOf de int retorna 4, né, porque o inteiro ocupa 4 bytes, esse é o padrão, e vão ser alocados 4 vezes 50, que dá 200 bytes. Tá? Se não tiver memória suficiente, o malloc retorna um ponteiro nulo. Então, a gente pode testar esse ponteiro, como tem aqui nesse programa, nesse exemplo. Na linha 4, a gente declara um ponteiro, né? Na linha 5, a gente tem um malloc de 5 vezes um inteiro. Se o ponteiro voltar nulo, né? Se ele retornar um ponteiro nulo, então não teve memória. Então, imagina esse computador daí que está rodando esse programa que deu true nesse if, não conseguiu alocar 5 inteiros, né? É claro que isso vai ser bem raro acontecer, né? Não conseguir alocar 5 inteiros, a sua memória está totalmente lotada, né? Provavelmente está precisando de upgrade de memória. E aí você tem aqui um inteiro i, depois para varrer, né, o vetor e digitar as posições e receber esses valores através do scanf e depois sai, tá? Então, um exemplo bem simples, só para dizer que é interessante sempre a gente testar, né? Apesar de que a maioria das vezes a gente não vai ter erro de falta de memória, mas é bom testar, né? Principalmente quando a gente faz programas maiores, é bom sempre testar para ter um programa bem livre, né, de erros, tá? De repente, se a gente não testa e ele não consegue alocar, quando a gente for tentar usar aqui
na linha 14, que a gente faz o scanf usando o ponteiro, ele vai dar aquele segmentation fault, aquele erro que sai do nada, sem avisar nada, tá? Então, essa é a primeira parte dessa aula, né, sobre alocação dinâmica. O segundo vídeo está logo em seguida. Obrigado pela atenção, até mais.